a mulher que você precisa se tornar para faturar 7 dígitos no seu negócio? Eu vou contar como foi essa experiência para mim. Por muito tempo, eu fui uma pessoa extremamente vítima. Calma, eu sei que talvez você pense em fechar esse vídeo, mas eu vou te explicar como era essa posição de vítima. O ser humano ama odiar a vida que tem. Isso acontece muito por conta de uma necessidade de pertencimento que é natural do ser humano. E o ser humano, ele adora romantizar sofrimento. Perceba como muitas vezes, quando alguém passa numa faculdade, passa num concurso, e essa pessoa vem de condições financeiras ruins, escassas, as pessoas olham e falam: Uau, muito bom, merecido, porque essa pessoa sofria tanto, não é mesmo? Mas, quando é o contrário, quando é alguém que veio de uma família próspera, o que as pessoas falam? Ah, também não fez mais do que a obrigação. E eu, na minha infância, tive muitas experiências com rejeição. Fui muito rejeitada. Acabou que eu cresci tentando agradar gregos e troianos. E como eu vivia num ambiente escasso, obviamente eu copiava aquele ambiente, as crenças daquele ambiente para pertencer. E isso de maneira totalmente inconsciente, óbvio. E ali fui. Comecei, eu desde muito novinha trabalhava, queria ter minhas coisinhas. Eu não venho de uma família rica, muito pelo contrário, uma família de muita escassez. E tem coisas que eu não posso expor da minha família, mas tem processos bem profundos de escassez ali, a ponto de pessoas da minha família já terem passado fome. E eu não tô falando de bisavô, tá? Nem de avô. São pessoas muito mais próximas. Só para dar uma resumida boa para vocês. E ali comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Eu ainda estava na escola. Aí eu saía da escola e depois ia trabalhar. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi numa lan house e depois fui trabalhar numa oficina. Lá nessa oficina eu era secretária, eu emitia nota fiscal, eu limpava banheiro, limpava a oficina, ia atrás de caminhão pegar placa, fazia de tudo ali, fazia café, eram muitas coisas. E sempre num pensamento de preciso ter dinheiro e sou vítima disso aqui, e só tem isso para viver e a vida é isso. Depois, com o tempo, eu fui conseguindo outras possibilidades, né, já com a faculdade. Então, ali na faculdade, eu consegui um estágio, depois consegui um emprego aqui em Brasília, que é onde eu moro atualmente. Todos esses relatos anteriores são da cidade que eu morava antes, que era no interior de Goiás, uma cidade chamada Formosa, Goiás. E aí, quando eu comecei a trabalhar aqui em Brasília, era num telemarketing. Só que as pessoas ali, eu já cursando faculdade de TI, só que ali tinham muitas pessoas de várias áreas, pessoas extremamente desmotivadas. E ali eu comecei a me desmotivar também. Eu sempre fui uma mulher que buscava crescimento, só que ali eu tentei de tudo para copiar o ambiente. E da minha cidade até Brasília era mais ou menos 1 hora e meia, ida e volta, porque pegava trânsito e porque nem sempre ia de carro, muitas vezes ia de ônibus. E nesse processo, hoje eu vejo que eu amava contar para as pessoas sobre como a minha vida era sofrida, sobre como eu amava acordar 4 horas da manhã, depois de chegar em casa 11 horas da noite, ter ido para a faculdade,
e sair de casa às 5, 4h50, 5 horas, como eu amava falar isso para as pessoas, para ser vista por elas, para ser querida por elas, para pertencer a esse ambiente de sofrimento. E para hoje ter um negócio milionário, como que essa chave virou? Eu precisei ali ainda crescer na CLT e fui trabalhando muitas crenças. Trabalhei muito essa questão de escassez, trabalhei muito meu merecimento. E conforme eu fui trabalhando essas crenças, foi surgindo ali uma demanda de eu compartilhava o meu processo de autoconhecimento na, nas redes sociais. Autoconhecimento, espiritualidade. E um belo dia eu viajei para uma cidade que eu amo, chamada Pirinópolis, e ali me veio intuitivamente, uma cidade onde a minha intuição fica muito aflorada. Ali me veio intuitivamente que eu devia começar a atender as pessoas que me acompanhavam nas redes sociais. Ali eu fiz formações, eu comecei com Theta Healing, fiz formações e comecei a divulgar meu trabalho. E era assim, no primeiro mês eu morava numa kitnet ainda, aquela coisa toda, mas mesmo assim compartilhava sobre crenças limitantes e tudo. E eu comecei a ter clientes. Claro, foi um processo, fiz muitos atendimentos sociais, atendimentos em parques aqui de Brasília. Eu era extremamente insegura. E foi todo um processo até chegar à minha transição de carreira. Mas o que eu tive que fazer para me tornar essa mulher de 7 dígitos, essa mulher milionária? Eu tive que olhar muito para o meu alto valor. Porque enquanto eu não reconhecia o meu valor, eu também não sabia cobrar pelo meu trabalho. Eu tinha vergonha de me valorizar. Eu tinha muito medo de ser julgada pelas pessoas. Até fazer a transição de carreira foi muito desafiadora, porque por muito tempo eu acreditei que eu precisava de estabilidade. E isso me fez pagar para trabalhar, sem perceber. Porque a gasolina que eu gastava já para ir trabalhar, tudo, o tempo também, o tempo que eu entregava ali, nossa, era muito. Tanto que depois que eu fiz a transição, eu percebi que vender o nosso tempo nem sempre é a melhor forma de prosperar. E nisso, depois desse entendimento de trabalhar crenças de escassez e começar a reconhecer que sim, que eu sou filha de um pai rico, então eu mereço prosperar. Depois de trabalhar o meu alto valor, meu merecimento, aí sim eu comecei a fazer dinheiro. Comecei ali a faturar os 10 mil, 15 mil por mês. Só que ainda era pesado, eu ainda fazia atendimentos individuais. Só que conforme eu ia trabalhando essas crenças, eu ia amadurecendo, iam surgindo também demandas de outras pessoas falando: Karen, você podia ser nossa mentora, você podia ensinar como você conseguiu esses clientes. E aí era sempre um desafio atrás do outro. E o que eu entendi? Quando a sua mentalidade está ajustada, você consegue ter a força, a dedicação para dar o próximo passo. E esse próximo passo dá certo. E foi isso que eu fiz. Eu integrei essa questão de negócios, estratégia, copy, posicionamento, narrativa, que eu sempre fui muito boa com isso, modéstia à parte. Foi isso que me trouxe clientes desde o primeiro mês. E integrando isso no meu negócio, foi necessário ter essa
energia, essa força de vontade, essa coragem de bater no peito e falar: sim, eu sou próspera, eu sou bem casada, eu sou uma mulher feliz. Sim, eu também tenho tempo para me cuidar. Eu tive que me abrir para isso e não mais ser a vítima, a mulher que tem que acordar 4 horas da manhã para ser amada, para ser querida. Hoje eu trabalho de casa, hoje eu moro na minha casa própria, hoje eu tenho uma Audi quitada. Mas por muito tempo, só de pensar nisso, só de imaginar que alguém iria me rejeitar por ter dinheiro, associar o dinheiro como algo ruim, que é o que muitas pessoas fazem, por muito tempo eu me sabotei. E me sabotei no nível de postergar a transição de carreira, de criar desafios no meu casamento, de cometer vários erros no meu negócio, contratações erradas, parcerias erradas. Mas só quando eu definitivamente entendi que eu merecia ser próspera e que eu podia me posicionar com a minha audiência, falando de marketing, de vendas e principalmente de mentalidade com essas mulheres, quando eu decidi sair desse armário de boazinha, fofinha e assumir meu lugar de líder e decidi sim ser uma mulher próspera antes mesmo do dinheiro estar na conta, as coisas começaram a acontecer. Mas aí eu te pergunto, se hoje você também tem um sonho de ter uma vida próspera, abundante, um negócio próspero, onde você ajuda as pessoas por meio do seu servir, do que você precisa abrir mão e você não está abrindo mão? Quais são os lugares em que você ainda tenta performar? Quais são os lugares em que você ainda tenta pertencer, agradar e se esconde? Quais são as crenças que você tem que se libertar? Será que você não tem a crença de que é errado prosperar mais do que a sua família? Ou a crença de que se você crescer financeiramente, o seu casamento vai acabar? Ou a crença de que se você tiver dinheiro, as pessoas vão se afastar de você? Ou a crença de que você não é boa o suficiente? Preste muita atenção, porque aquilo que você acredita cria a realidade do seu negócio. Agora, quando você decide se conectar com o teu valor, com o teu merecimento e se desconectar dessas crenças e, por consequência, se posicionar como essa mulher que merece prosperar, as coisas mudam. E você também recebe autorização, permissão para crescer, para prosperar. É uma permissão que você se dá. E todo o resto acompanha. Fica esse convite para você. E comenta aqui embaixo o que você está sentindo que está te impedindo de ser essa mulher milionária. Um beijo e até mais.